Olá a todos, gostaria de estar cumprimentando todos os inscritos do canal Revestidos do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione o caminho de cada um, porque só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos salvar. Que Deus abençoe tua vida, que Deus direcione a cada um. Quem não é inscrito do canal, puder se inscrever no canal, vou ficar muito grato. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Quero estar compartilhando uma mensagem de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a única verdade em que nós temos que crer, acreditar. Eu gostaria de estar compartilhando essa mensagem, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 28, e vai estar ali falando a vinda do reino de Deus. Vai estar escrito assim: e o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então aqui Jesus ele vai estar alertando o povo, aqui Jesus vai estar orientando o povo como será a vinda do Filho do Homem, como o Filho do Homem se manifestar. São sinais que Deus ele nos dá para que nós venha se preparar, para que nós venha ficar atento. E aqui vai estar no mesmo contexto onde Jesus vai comparar como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então aqui Jesus ele vai estar fazendo uma comparação. E Jesus ele vai voltar. Jesus ele, a cada dia mais que passa, os tempos estão se findando e nós temos que se apegar a Deus. Deus ele está nos alertando, assim como Deus ele alertou Ló, assim como Deus alertou Noé, ele está nos alertando para que nós venha se preparar. Então aqui Jesus vai estar fazendo uma comparação no tempo de Ló. E se nós olharmos lá no texto, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele será benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e a pratiquem. E pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Então, olha só, um dos sinais de que a vinda de Jesus está mais próxima. Então Jesus ele vai estar comparando a situação de Sodoma, a situação de Gomorra, a situação lá do tempo de Noé, e vai estar numa situação onde o pecado ele vai aumentar, onde o amor de muitos se esfriariam. Então, a cada dia mais que nós estamos vendo aí os sinais, nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprir. Olha aqui, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Então, todo dia nós temos que melhorar, todo dia nós temos que se arrepender, porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós temos que procurar agradar a Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Para que nós venha vencer
a luta contra o pecado é só Deus, é só o Espírito Santo que pode nos ajudar, nos orientar, nos santificar, e a palavra de Deus também ele está nos orientando, nos santificando, procurar não se misturar com as coisas deste mundo, se misturar com as coisas que Deus ele não se agrada. Então olha só que a palavra de Deus vai dizer, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximou-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a elas. Abraão continuou, eis que me atrevira a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza, caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei. Se eu encontrar ali 45, então Abraão disse, e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu, não farei por amor aos 40. Abraão insistiu, não se ire o Senhor. Não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu, não o farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar com o Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu, não a destruir por amor aos 20. Finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu, não a destruir por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se irritou. O Senhor se retirou. E Abraão voltou para onde estava antes. Então aqui Abraão vai interceder por Sodoma, né? E Deus ele vai falar para Abraão, né? Se tiver 50, não destruirei por amor aos 50. E ali no capítulo 19, vai dizer assim, ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse, por favor, meus senhores, venha para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar os pães sem fermento. E eles comeram, mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram Ló e lhes disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-nos aqui fora para que abusemos deles. Então olha só a perversidade desse povo de Sodoma. Então por causa disso que Deus ele ia destruir essa cidade. Por causa disso que Deus ele ia acabar com aquela cidade. Porque o pecado estava tão grande, a blasfêmia contra Deus estava tão grande,
que Deus resolveu destruir. É interessante aqui que Deus ele envia os 2 anjos para avisar Ló, para tirar Ló da cidade, tirar Ló e sua família. E se nós analisarmos, hoje nos nossos dias não é diferente. Deus ele tem usado pessoas para nos alertar. Deus ele está alertando, Deus ele está me alertando porque Jesus ele vai voltar. Sabemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Esse mundo aqui ele vai ser destruído, o sistema desse mundo vai ser destruído. Deus ele vai vir com juízo sobre essa terra, assim como Deus ele veio com juízo no tempo de Noé, assim como Deus ele veio com juízo no tempo de Ló. Não vai ser diferente nos últimos dias. Deus ele vai vir com juízo. Deus ele vai vir com a justiça. E é interessante que aqui Deus ele tira Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele livra a família de Ló e ele vai nos livrar. A ira dele não vai vir sobre aqueles que estão na presença dele. A ira de Deus não vai vir sobre aqueles que buscam ele, aqueles que temem a ele. Então por isso nós temos que buscar a Deus, não se contaminar com o sistema desse mundo. Então olha só, então Deus ele vai levar, Deus vai enviar os anjos para que Ló venha ser salvo, Ló e sua família. Aí olha só o que vai dizer. Aí ali os moços, o povo da região, o povo da época, queria abusar dos 2 anjos que Deus enviou. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha, aqui tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levanta-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se, pega a sua mulher e as suas filhas, e aqui as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Então olha só como que Deus ele sempre nos alerta, Deus ele sempre está querendo nos salvar. Pode ver que os genros de Ló, eles não quiseram dar ouvido. Eles achavam que Ló estava brincando. E no nosso tempo não é diferente. As pessoas não querem dar ouvido. E Deus, ele todos os dias, ele nos dá oportunidade. Então olha só como que Deus ele é maravilhoso. Como que Deus ele é tremendo. Nós temos que se apegar a este Deus
maravilhoso, esse Deus tremendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, então nós temos que se preparar, nós temos que buscar. Então é interessante, ó, lá no Lucas capítulo 17, versículo 28, ó, o mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí no tempo de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ó, comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento. Aí no tempo de Ló. Bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então as pessoas ali estavam desapercebidas. As pessoas ali estavam preocupadas somente com este mundo, buscar as coisas deste mundo. E nós temos que buscar as coisas do alto, nós temos que nos revestir, nós temos que buscar Ele, nós temos que entregar as nossas vidas para Deus. Nós temos que procurar andar nos caminhos do Senhor, aprender com Ele, aproveitar que ainda há tempo. E o inimigo está cegando as pessoas, o inimigo está iludindo as pessoas, porque essas pessoas que estavam em Sodoma, as pessoas que estavam neste mundo aqui, nesse tempo, elas estavam iludidas com os prazeres deste mundo, os prazeres da época. Pode ver que a perversidade que esses homens fazem, eles não tinham limite. Deus, Ele quer nos salvar, Deus, Ele quer nos libertar. Então, Deus, Ele sempre tem nos alertado. Levante-se e pegue a sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que vocês não morram quando a cidade for castigada. Como, porém, eles se demorassem, aqueles homens, o pegaram pela mão a ele. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Então olha só como que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, aqui ó, pode ver que eles demoraram para sair, ó. Aqueles anjos pegaram pela mão e tiraram ele da cidade, né? Ele e a família de Ló. Deus, Ele está nos dando oportunidade. Graças a Deus nós vivemos num país onde nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para pregar a palavra, ministrar a palavra, nós somos livres, nós podemos se esforçar para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos, nós não fazemos por relaxo. O inimigo, ele quer, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que nós venhamos se apegar neste mundo,
O inimigo da nossa alma quer que nós venha aproveitar os prazeres deste mundo. Pode ver que o pecado estava tão grande na cidade, aquela cidade, que Deus resolveu destruir aquela cidade. E não será diferente no nosso nesse tempo que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Deus ele vai destruir esse mundo. Pode ser no nosso tempo, pode ser mais lá para frente, mas nós não sabemos. Mas nós estamos vendo aí pelos sinais que a vinda de Jesus está mais próxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos que se apegar a esse Deus, buscar esse Deus. Então, no versículo 23 do capítulo 19 vai dizer assim, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, porque nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então olha só o que acontece quando nós começamos a olhar para este mundo, quando nós não queremos a salvação, quando nós não queremos a vida eterna. Porque Jesus ele veio, morreu por todos nós, mas Jesus ele não está morto, Jesus está vivo. Ele nos deu a salvação, ele nos deu a oportunidade de viver a eternidade com ele. Então nós somos privilegiados. E o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer fazer com que as pessoas olhem para esse mundo. Então a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que a mulher de Ló estava olhando? Posso imaginar que ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Eu imagino que a mulher de Ló queria estar em Sodoma. Ela não queria sair de Sodoma. E nós temos que desejar o Senhor. Nós temos que almejar a salvação. Nós temos que almejar a vida eterna. Nós temos que almejar estar com o Senhor. Nós temos que desejar estar com o Senhor a eternidade. Então a mulher de Ló, eu imagino que ela ainda não desejava ser salva, ela desejava estar em Sodoma. O coração dela estava em Sodoma, os prazeres de Sodoma. E muitas pessoas também preferem os prazeres deste mundo do que os prazeres de estar com o Senhor, do que está a eternidade com esse Deus, o Criador dos céus e da terra. Então eu imagino que a mulher de Ló ainda estava com o desejo das coisas de Sodoma. Então por isso nós temos que se apegar mais a Deus, buscar Ele e desejar a salvação. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Então Deus ele está nos alertando, Deus ele está nos avisando, porque Ele quer fazer com que nós venha sair deste mundo, sair do sistema deste mundo, para viver o reino dele, para viver o reino de Deus. Então que Deus ele venha direcionar a tua vida, que Deus venha tocar no teu coração, que você também venha abrir o teu coração para Ele,
porque Jesus ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus ele está nos dando a oportunidade. Deus todos os dias está nos dando a oportunidade. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, mas Deus ele quer que nós venha se converter todos os dias, que nós venha não se apegar a este mundo. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então a mulher de Ló, o tesouro dela estava em Sodoma. Os desejos dela estavam em Sodoma, o desejo dela não estava em ser salva, o desejo dela não estava em sair de Sodoma. E é interessante que os anjos ali vão avisar: ó, nós vamos destruir essa cidade. E ela não deu crédito, ela não deu ouvido à palavra do Senhor. E hoje em dia, muitos não estão dando ouvido à palavra do Senhor, muitos não estão acreditando. Muito mais aqueles que estão nas igrejas e nas denominações, que muitas vezes estão, mas eles estão dentro das denominações, mas não estão na igreja, que a igreja são pessoas, não é denominação, a igreja são pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Então muitos estão dentro das denominações, mas não desejam a salvação, não desejam a vida eterna. Muitos estão nas denominações, mas não desejam viver a eternidade com Jesus. Prefere este mundo que a cada dia mais está indo para o abismo, está indo para aquilo que Deus não se agrada. Então nós estamos vendo o curso deste mundo, que a palavra de Deus ela está se cumprindo. A palavra de Deus ela é verdade, é a única verdade. Jesus é o único caminho. Então nós temos que desejar estar com o Senhor, desejar, almejar estar na presença dEle. Porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas Jesus não está morto, Jesus está à destra do Pai, esperando só aquele grande dia de Ele vir resgatar a igreja dEle, buscar a igreja dEle, arrebatar a igreja dEle. Nós temos que a cada dia mais se revestir, nós temos que a cada dia mais pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione a cada um, que você venha examinar a palavra, que você venha buscar a Deus, que você venha entregar a tua vida para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. É só Ele que salva. É só Jesus que liberta. É só Jesus que liberta. É só Jesus que transforma. É só Ele. Então, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus direcione a tua vida. Que Deus fale com você. Que Deus Ele está falando. Olha só como que Deus Ele é maravilhoso. Então, Deus Ele enviou os dois anjos lá para falar com Ló. E Ló vai falar com os genros dele, e os genros dele não dá crédito. E hoje não é diferente. As pessoas não estão dando crédito. Acham que a Bíblia é uma história de fantasia, uma história que não é verdade. Mas a palavra de Deus ela é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqui está os ensinamentos para as nossas vidas. Então muitos zombam
não foi diferente no tempo de Noé, não foi diferente no tempo de Ló. Hoje as pessoas não acreditam. Hoje as pessoas acham que a palavra de Deus é que nem as histórias aí dos super-heróis inventados aí, ó, da Marvel. Essas histórias aí que passam no cinema, eles acham que é uma história de mentira. Eles acham que o que está na Bíblia não é verdade, mas a palavra de Deus é verdade. O que está na Bíblia é verdade e vai acontecer. O inimigo está cegando as pessoas, o inimigo está fazendo com que as pessoas não acreditem em Deus, e o inimigo está fazendo também com que as pessoas não acreditem que Ele existe. Então, o inimigo ele está iludindo as pessoas. Então, nós temos que se voltar para a palavra, e voltar para Deus, se converter dos nossos maus caminhos, porque Jesus ele vai voltar. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione, em nome de Jesus.